Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Hoje nós vamos compartilhar uma mensagem, um devocional sobre a verdadeira submissão da mulher dentro das Escrituras. Se você é mulher cristã, se você é uma esposa, uma mulher casada, creio que será de grande edificação para a sua vida este vídeo, esse devocional. Vamos aprender com a palavra de Deus qual é a nossa posição dentro de um matrimônio, dentro de um relacionamento matrimonial que Deus assim estipulou para a vida da mulher. Eu peço a você que deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com outra mulher, com outra irmã que você acha que vai receber e ser edificada também por esta mensagem, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Quero começar aqui lendo um texto base que está na carta do apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, verso 22 e 23 e 24 e 25. Vamos até ler o 25. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido, ao seu marido. Vós, maridos, amais a vossas mulheres, a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Bom, falar em uma submissão nesse tempo onde o feminismo tem dominado, tem imperado muitas vidas e tentado essa obra maligna, tentado entrar até mesmo dentro das igrejas, talvez vá contra muitos pensamentos, porém, nós vamos aprender dentro do contexto bíblico qual é a nossa posição para um matrimônio que Deus estipulou na vida da mulher. Bom, vamos lá. Primeiro ponto aqui importante, nós vamos aprender que a palavra submissão, ela vem do grego upotazo, que significa submeter ou acomodar. É um reconhecimento de ordem ou autoridade. Bom, você está submisso a algo, é você reconhecer a autoridade de alguma coisa ou de alguém, e você se colocar nessa posição, digamos assim, um pouco mais inferior, não que seja, mas para reconhecer que aquele ou aquela posição é mais elevada, e você reconhece e respeita. É você colocar-se voluntariamente sobre a autoridade, principalmente aqui as casadas do marido. Um exemplo. A submissão, ela está ligada não somente dentro do contexto bíblico que nós vamos trazer, de um matrimônio da mulher para com seu esposo, mas a submissão, ela atinge outras áreas. Vamos supor, você é submisso, você se coloca debaixo da autoridade das leis, você é submisso aos governantes, você se coloca debaixo do governo. Então, ela cabe em muitas áreas da vida do ser humano, e para as mulheres, especificamente casadas, a Bíblia nos ensina que a mulher deve se colocar voluntariamente debaixo dessa autoridade, reconhecer que a autoridade está na vida do seu esposo e ela se colocar nessa posição. Mas isto é diminuir a mulher de forma alguma, Isso é o que Deus criou, que Deus estipulou para um matrimônio, para um relacionamento. Isso não menospreza o valor da mulher, nem coloca ela inferior diante ao homem. Mas sim, é o zelo de Deus para com ela. Porque vamos aprender na palavra de Deus como é que funciona
essa questão da submissão. Bom, a mulher cristã, ela é chamada a respeitar a função do marido como líder da família. Quando a mulher, irmãos, ela reconhece, ela se coloca debaixo dessa autoridade, ela reconhece que a liderança é do seu esposo, não porque ela é inferior, mas por lealdade. Olha, lealdade a Deus e a sua palavra. Quando a mulher entende e ela é leal a Deus, fiel a Deus e a sua palavra, ela se coloca. Quando ela entende, quando a mulher biblicamente entende qual é a sua posição, não precisa pedir, ela mesma ela se coloca no seu lugar, ela sabe qual é o seu lugar e ela se coloca no seu lugar e ela reconhece a liderança que Deus deu ao homem, no caso, ao seu marido. Ao respeitar o seu marido, a mulher reflete a mesma postura de submissão que a igreja expressa em Cristo. Deus usa este exemplo de submissão da esposa para com o esposo, comparando a noiva, a igreja, com Cristo. Da mesma maneira que a esposa se coloca debaixo da autoridade, da submissão, ela reconhece a autoridade de liderança do seu esposo dentro de um lar. Assim também a igreja se coloca debaixo da liderança de Cristo. Então, há uma comparação aí entre o casamento da mulher e do homem cristão em Cristo e a sua noiva, porque ambos agem da mesma maneira, se colocando debaixo da liderança do seu marido. Isso, eu vou ler aqui, irmãos, porque eu anotei bastante referências interessantes. Isso não significa a desvalorização nem fraqueza da mulher, pelo contrário, realça as diferenças de funções e responsabilidades dentro do casamento. Um casamento, ele é feito de responsabilidades, diferenças e funções. Ambos, cada um tem uma, dentro daquilo que Deus estipulou para cada um tem uma responsabilidade, cada um tem uma função dentro de um matrimônio. Entender qual é a sua função, qual é a sua posição, qual é a sua responsabilidade dentro de um matrimônio é muito importante para que esse matrimônio dê certo, para que sua família seja edificada através da vida dos filhos, né? E, consequentemente, a estrutura familiar seja aí abençoada e edificada quando se entende, ambos se entende qual é a sua posição e ambos ali respeitam a sua posição e as suas funções e exercem as suas funções corretamente. Casamento não é feito de uma via só, casamento é via mútua, é necessário que os dois caminhem de acordo e entendendo qual uma a sua posição para que dê certo e Deus abençoe este relacionamento. Ele deve ser semelhante a Cristo, amando a sua esposa incondicionalmente. A mulher cuidada e amada, ela sujeita-se ao seu marido por amor. A função da mulher, biblicamente, nós aprendemos aqui em Efésios, lemos o versículo 5, do verso 2 em diante, é reconhecer a autoridade de liderança do seu marido e se colocar com respeito, com honra, debaixo dessa liderança. Porém, a responsabilidade do marido é amar incondicionalmente a sua esposa, cuidando, zelando por ela, assim como Cristo ama, cuida da sua igreja. Então, veja bem, a responsabilidade da mulher é reconhecer e honrar e se colocar debaixo da autoridade, da liderança do seu marido, e a responsabilidade do marido é amar e cuidar da sua esposa como Cristo ama e cuida da sua igreja. Então, repare bem que ambos têm funções diferentes, porém, cada um naquilo que Deus o chamou para exercer e para fazer. Então, cada um tem a sua função. O dela é se sujeitar
honrar a liderança. Se o dele é amá-la, é cuidá-la, é zelar dela como Cristo ama a sua igreja. Então, há umas referências bíblicas aqui, que é Efésios 5, do verso 21 até o verso de número 25, e 1 Pedro 3, deixa eu abrir aqui. 1 Pedro 3, verso 1 e 2, diz assim: semelhante vós, mulheres, sedes sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedeça à palavra de Deus pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavras. Verso 2: considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja o exterior, com frisado no cabelo, os de joias, na conversão de... Tá, beleza. Então, vai até o verso 7. Mas o homem coberto no coração, no corruptível traje de um espírito manso e quieto, é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Qual das vossas filhas, fazendo bem, não temendo nenhum espanto, igualmente vossos maridos, coabitai com ela e com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que importante isso. O apóstolo Pedro, eu dei uma lida rápida aqui, porque não é bem esse texto de Pedro que eu quero ficar. Quero ficar lá no Efésios 5. Mas olha que interessante, Pedro diz assim, que a função do marido é dar honra à mulher, se sujeitar à liderança, à autoridade do seu esposo, e do marido dar honra à mulher, considerando ela como um vaso mais fraco. Esse vaso mais fraco não é na questão, irmãs, como explicar isso? Não é na questão de que você seja inferior, não é isso. É que assim, nós mulheres somos muito movidas à emoção. Nós somos mais emocionais do que racionais, né? Somos mais emotivas do que racionais muitas das vezes. Só somos mais levadas pelo coração do que pela razão muitas das vezes. Já o homem não. O homem tem esse domínio dado por Deus de ser mais racional do que emocional. É nessa questão aqui que é considerado aqui o vaso mais fraco, não que seja inferior. Não. Como sendo os seus herdeiros da graça, para que não sejam impedidos as vossas... Olha a importância. O apóstolo Pedro está dizendo aqui que o marido deve cuidar da sua esposa, honrando ela, considerando ela com um vaso mais fraco, na questão de cuidado com ela, de zelo. Essa é a questão do vaso mais fraco, de zelo, de cuidado, né? Por quê? Porque senão as suas orações serão impedidas de chegar a Deus. Então, se o marido não cuida da sua esposa, não a honra, não tem esse zelo por ela, irmãos, a Bíblia é bem clara que as orações são impedidas de chegar diante ao Senhor. São impedidas de chegar diante ao Senhor, se não cuidar bem, com zelo, com honra da sua esposa. Olha a importância disso. Bom, a submissão, ela deve ser mútua. O versículo que nós lemos de Efésios, ele inicia a passagem sobre a submissão dentro dos relacionamentos. Verso 21 de Efésios 5. Sujeitando-vos, veja bem, sujeitando-vos uns aos outros em temor, no temor de Deus. Então, o versículo começa, essa série aqui começa explicando que há uma submissão além do relacionamento matrimonial, que é entre pessoas, uns aos outros, sobre os relacionamentos familiares. Aqui no verso de número 21, indica que todos devemos ser submissos uns aos outros, ou seja,
Os relacionamentos cristãos se apoiam na ideia de colocar a pessoa e suas necessidades acima de nós. Assim, a submissão, na verdade, deve ser recíproca e não para benefício próprio, mas baseada no amor de Cristo. A submissão da mulher ao marido, vamos entrar neste ponto aqui, que é o foco central de toda esta mensagem. Deus estabeleceu este princípio. Esta base, esse princípio dentro do matrimônio, Deus estabeleceu isso. E é comparada, como eu já mencionei aqui, que eu anotei no estudo, entre Cristo e a igreja. Todo casamento exige sacrifício para funcionar de ambos os lados. Para a mulher, talvez seja um grande sacrifício reconhecer a liderança do seu marido. Tem muitas mulheres que têm essa dificuldade, né? Tem muitas mulheres que não, digamos assim, não dá o braço a torcer. Não, quer tomar uma posição que não é dela, Deus não deu a ela. Você tem a sua voz, é claro que tem. Você tem a sua opinião expressada, é claro que tem. Você tem a sua posição importante, é claro que tem. Mas tomar à frente, uma liderança que não lhe cabe, só vai trazer problemas dentro do seu relacionamento. Dentro do seu matrimônio e, consequentemente, qualquer outro tipo de relacionamento também trará, eu digo, ministerial. No caso, você tentar... se você não se submeter às lideranças eclesiásticas, você vai trazer problema para você. Governamental, né? Questão de leis. Então, sempre vai haver, irmãs, sempre vai haver essa questão da submissão na vida da mulher. Porém, a Bíblia é bem clara que a submissão dela deve estar ao seu marido, ao seu esposo. Não é que a mulher vai aceitar tudo e vai ser submissa a todos os homens. Não. Ela deve submissão, biblicamente, ao seu marido. Glória a Deus. Versos 22 e 23 mostram, do capítulo 5 de Efésios, o princípio que compreende a aceitação da responsabilidade da liderança dos maridos por parte da esposa. Deus colocou o marido como líder no casamento. Esta é uma posição de grande responsabilidade. E não pense se você que é fácil, porque não é fácil. Se sujeitar ao marido significa ter respeito por ele, tratá-lo com honra e ajudá-lo a ser um bom líder. Bom, creio que você conhece a palavra de Provérbios que diz que a mulher sábia, ela edifica, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. A liderança, essa posição de liderança é de extrema responsabilidade dada ao homem, porém a mulher ela tem a grande função de o ajudá-lo a exercer esse trabalho dele com grande sabedoria e a ele ser um bom líder tem influência, a sua esposa tem influência sobre ele na questão dele ser um bom líder ou não. Então, você tem essa responsabilidade como esposa de ajudar seu marido a cumprir o ministério dele, o chamado dele de ser um líder, e você tem a responsabilidade de ajudá-lo a ser um bom líder. Uma esposa que respeita o seu marido pode ajudá-lo a liderar melhor. Né? Então, não culpe, não jogue toda a responsabilidade para ele e não culpe ele. Né? Divida essas cargas, ajude-o dentro daquilo que lhe cabe a você ajudar e seja uma auxiliadora, ajude ele a liderar melhor, se acaso assim for necessário. Tá bom? A submissão, ela não significa
que você vai usar da submissão para... não é uma oportunidade de você manipular alguém. A submissão, ela não é uma manipulação. Você não pode usar no fato de ser submisso, de honrar, de respeitar e ser obediente para manipular pessoas, né? Manipular maridos, manipularem esposas, e nem esposas se colocando para manipular maridos, para fazer aquilo que ambos queiram que façam. Não, não é correto você usar dessa submissão para manipular, trazer uma manipulação aí dentro do relacionamento. A mulher também, ela não deve obedecer cegamente ao seu marido quando isso significa desonrar a Deus ou manter-se numa situação abusiva. Bom, aqui nós entramos num ponto muito importante. Dentro da palavra de Deus, a mulher deve se colocar submissa ao marido quando o marido, ele honra ao Senhor. Né? Quando o marido se sujeita a Deus, ela se sujeita ao seu marido. Porque é como se fosse uma escadinha, né? O marido se sujeita à autoridade de Deus, ela se sujeita à autoridade do marido e os filhos se sujeitam à autoridade dos pais. Assim que funciona segundo a ordem que Deus estipulou. O homem sujeito à autoridade de Deus, a mulher sujeita à autoridade do marido e os filhos sujeitam à autoridade dos pais. Porém, quando este homem é um descrente, quando este homem não serve a Deus, desonra a Deus, ou quando este homem trata a sua esposa de uma forma abusiva, a mulher não deve se sujeitar, se submeter a esse jugo. Não deve. Somente quando o marido, ele está debaixo desta posição de submissão a Deus. Tá bom? Qual é a verdadeira submissão? Bom, eu marquei 3 tópicos aqui. Primeiro, todos devem se submeter à autoridade suprema de Deus. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ele, ao seu tempo certo, vos exaltará. Toda submissão começa com Deus. Se o homem não se submete à mão do Senhor, debaixo da autoridade do Senhor, certamente sua vida será uma ruína. Se a mulher não se submete debaixo da autoridade de Deus, em primeiro lugar, certamente sua vida será uma ruína. Se os filhos não se submetem debaixo da autoridade de Deus primeiro e depois de seus pais, certamente sua vida também não será boa. Terá consequências terríveis. Porque toda autoridade, todos nós, a autoridade está em Cristo, no Senhor. Ele é a maior autoridade. Todos nós devemos nos submeter à autoridade dele em primeiro lugar. A autoridade de Deus está acima de toda e qualquer outra autoridade e devemos sempre obedecer a Deus. Segundo, a submissão significa viver pensando no bem dos outros, largando o egoísmo. Glória a Deus. Quando você respeita, quando você se coloca debaixo da autoridade, quando você pensa, né, no bem do outro, você larga o egoísmo, porque nessa questão de tomar a frente de tudo, você se torna egoísta. Não, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer. Porque... Então tudo é você, o foco é você, o centro é você. E não é bem assim. Você só está pensando em você, o egoísmo, só eu. Só em mim, só eu, só em mim. E não é assim. Principalmente dentro de um matrimônio. Você não pode ser egoísta dentro de um matrimônio. Você não é mais só. Né? Agora são dois. São dois que biblicamente se tornarão um. São ambos. Né? Você não tem uma vida agora livre sozinha ou sozinho. Você agora tem... Você não pode ser egoísta. Agora você tem alguém do seu lado. Né? Um companheiro, uma companheira. Então, você não pode viver, principalmente você casada, irmã. Você não pode viver pensando só em você e só nas suas coisas
e deixar o seu marido de lado, de canto. Não pode. Não é correto. Biblicamente não é correto. Você não pode viver pensando só em você, ser egoísta ao ponto de pensar só em você. Porque a submissão significa pensar também no bem do outro. A submissão é estar pronto para audiciar os seus próprios... Abdicar, perdão. Escrevi errado aqui. Abdicar de seus próprios desejos, se for melhor para a outra pessoa. Filipenses 2, 3, até o verso 4. É saber abrir mão de, muitas das vezes, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, para, se for melhor para o outro, para que seja de edificação para ambos. Então, também é saber aí abrir mão, muitas das vezes, da sua própria vontade, para que não haja aí uma discordância. Sei que é complicado entender isso, mas você consegue, tá bom? E quando o marido é um mau líder? Bom, quando o relacionamento sai fora dos padrões da Bíblia, isso causa dificuldade na relação de submissão e liderança. Por quê? Por exemplo, quando o marido é descrente, com a esposa agora, fica toda a responsabilidade de ensinar aos filhos sobre Jesus. Não é porque o homem é descrente e a mulher sendo crente que ela não vai ensinar os filhos. Ao contrário, cabe a ela agora esta responsabilidade de ensinar os seus filhos, mesmo com o seu marido descrente, a semear a palavra, o evangelho na vida dos seus filhos. Na submissão existem prioridades e a obediência a Deus vem em primeiro lugar. Então, ainda que o homem não seja submisso, você sendo mulher, esteja você submissa à autoridade de Deus em primeiro lugar. Primeiro tópico dessa parte aqui, sobre quando o marido não é submisso. Primeira coisa é a ordem para que as casadas se submetam cada um ao seu marido. Essa é a ordem bíblica. Não é o mesmo que a escravidão ou sujeição cega. Nenhuma mulher deve ser tratada como empregada, nem ter o seu direito de voz impelido, afinal, a esposa foi feita para ser auxiliadora. Gênesis 2, verso de número 18. Não é, a questão de você ser submissa não quer dizer que você vai ser tratada e não deve ser tratada como empregada, nem ter seus direitos negados, nem a sua voz impelida, mas sendo auxiliadora, como Gênesis 2,18 nos descreve. A Bíblia demonstra grande zelo pelas mulheres, que diz aos maridos para dar honra às suas esposas e não agirem com violência, senão suas orações não serão ouvidas. 1 Pedro 3, verso 7. Então aqui, como eu mencionei agora anteriormente, também cabe este versículo de 1 Pedro 3, 7. O marido deve tratar a sua esposa com honra, com cuidado. A Bíblia demonstra esse zelo pelas mulheres. Olha que importante. O zelo do cuidado. Se não tiver um zelo e cuidado pela sua esposa, não adianta orar, que a sua oração não vai ser ouvida. Se dentro de casa, dentro do seu lar, o marido tratar mal, o marido xinga, o marido briga, o marido trata com violência, despreza, vai para a igreja, chega no culto e está lá orando, meu Deus, a Bíblia é bem clara, não adianta nada, porque a oração dele não vai ser ouvida. Se não trata bem a mulher em casa, a oração dele não sobe nem no telhado, nem no telhado. Um exemplo bíblico de alguém sensato dentro de um matrimônio é Abigail, 1 Samuel 25. Abigail foi sensata e por isso, quando ela usou dessa sensatez dela, ela foi liberta, ela recebeu de Davi o grande privilégio da libertação.
né? O socorro de Davi, porque senão Davi iria matar ali todos, mas através de Abigail sendo sensata, já que seu esposo não foi, Abigail foi e ela recebeu o grande livramento de morte. Agora uma outra referência bíblica referente à mulher no casamento, em Atos 5, Safira, só que ao contrário de Abigail, Abigail foi sensata e conseguiu se livrar da ira de Davi, apaziguar a ira de Davi. Agora, Safira, em Atos 5, não. Safira, ela foi participante do pecado do seu esposo. Que terrível. Ananias mentiu e induziu a sua esposa Safira a mentir. Nesse caso aqui, Safira, se ela se colocasse debaixo se sujeitasse debaixo da autoridade de Deus acima da autoridade do seu marido, ela poderia, não, peraí, eu me sujeito à autoridade de pessoas, mas até quando ele estiver andando corretamente e debaixo da autoridade de Deus. Nisso aí você está errado. Se ela tivesse, não, peraí, eu não vou ser participante dessa mentira, né, desse engano que você está fazendo de tirar metade do valor ali, da herança vendida. Não, eu não vou ser participante. Mas como ela resolveu ser participante deste pecado, ela também arcou com as consequências. Qual foi a consequência? A Bíblia diz que morreu ela, morreu o marido, daqui a pouco falar, e morreu ela também, porque ambos mentiram, né? Ambos se colocaram em uma posição aí de se unirem para esse propósito que eles fizeram, de mentir, de enganar, e acabaram morrendo. Olha que situação. Meu Deus. Então, minhas irmãs, louvado seja Deus. O que nós aprendemos aqui nesta mensagem é: Deus estipulou esse propósito. Deus estipulou. Foi criação de Deus. Isso não é defender a submissão, não é você se tornar inferior, mas é você se colocar dentro dos seus padrões bíblicos para a vida da mulher. Deus se importa com a mulher, Deus se importa com o cuidado, com o zelo da vida do esposo para com a mulher. Por isso Deus a colocou nesta posição. Então, dentro da palavra de Deus é bênção, é bom. Ah, mas se o marido não se sujeita a Deus, sujeita-se você a Deus. Deus lhe dará a vitória. Que Deus lhe dê sabedoria para você edificar a sua casa em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima mensagem. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, eu espero, principalmente a vocês, irmãs, que vocês sejam aí grandemente edificadas por esta mensagem. Opa! Deus abençoe vocês.